Então, convido você a abrir sua Bíblia em Filipenses 2. Que hino lindo e maravilhoso. E que texto é esse? Esse é, de fato, um hino. É um hino do apóstolo Paulo, ou ele ouviu em algum lugar e copiou e colou aqui. É um hino, certamente, né? Não tenha dúvida, é um hino. Eu convido você a colocar-se em pé, a partir do versículo 5. Todo mundo encontrou? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Pode assentar. Paulo está exortando os cristãos, e essa exortação chega a nós aqui. Quem é cristão aqui, diga amém. Amém. Então é para nós, é para a igreja. E a exortação dele é que nós tenhamos a mesma mente de Cristo, a mesma atitude de Cristo. E ele deixa isso bem claro nos versículos anteriores. Eu vou ler aqui, capítulo 2. Está acompanhando aí? Não fecha a Bíblia não. Versículo 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E agora coloca Jesus como modelo. Ele apresenta Jesus. Então Paulo agora vai apresentar Jesus para mim e para você. Lá no Éden, Satanás se apresentou para Eva. E naquele diálogo, ele tentou, dizendo: se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Lembra disso? Você vai ser igual a Deus. Essa sempre foi a pretensão de Satanás. Por inveja, ser igual a Deus, equiparar-se a Deus, concorrer com Deus, assumir o lugar de Deus. Ser Deus com Deus, ou ser Deus sem Deus. E, infelizmente, a humanidade caiu nessa. E quis ser igual a Deus. Teve essa usurpação, usurpando essa condição que pertence ao único e verdadeiro Deus criador de tudo que há. Paulo diz aqui o seguinte: Eva, Satanás, Adão, nenhum deles tinha esse direito. Todos criaturas de Deus. Mas, repare bem, versículo 5 aqui. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo, já pré-existindo, na forma de Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele é a exata expressão de Deus Pai, Ele é o Criador. Ele sendo Deus, em algumas versões diz assim, não teve por usurpação ser igual a Deus. E essa é uma frase estranha da gente entender. Como assim?
usurpação, ele tem todo o direito. Então ele não estaria usurpando de modo algum. Ser Deus é uma condição inata de Cristo. Ele é um com o Pai. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não agarrou-se, não apegou-se a isto. Mas esvaziou-se disto, para se fazer gente como a gente. E esta frase, que é até difícil de traduzir, que em muitas versões está assim, não teve por usurpação ser igual a Deus, ela está atrelada ao episódio do Éden. Porque lá, aqueles que não eram Deus, repare bem, os que não eram Deus, tiveram a usurpação, usurparam o lugar de Deus, quiseram ser igual a Deus. Como num grito de independência, numa ruptura de dependência de Deus e sou mais eu e tudo mais. Ele abdicou das suas prerrogativas divinas, num certo sentido, esvaziando-se delas. Não é que ele deixou de ser Deus, é uma coisa interessante. A melhor maneira de entender isso, uma ilustração, é um pai. Podia ser uma mãe também, na boa, sem problema, tá? Um pai ou uma mãe, tá bom? E uma criança. Quando um pai desce a condição de seu filho, para interagir com ele, para brincar como se fosse criança, para conversar como se fosse criança, desce a estatura do filho e da criança e ali interage com ela. Ele não deixou de ser adulto, mas se criança. Está entendendo? Despiu-se da sua atitude de adulto, da sua prerrogativa de adulto, do seu direito de pai, e se fez um igual. É muito interessante pensar dessa perspectiva. E ele, sendo Deus, todo-poderoso, o Criador de todos, viu a miséria humana que se abateu sobre a humanidade por causa dessa presunção, por causa dessa tentativa de usurpar o lugar de Deus e essa ruína. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho veio, ele se esvaziou, gente, se esvaziou totalmente. Ele abriu mão de qualquer espécie de direito e se fez gente como a gente, mas ainda numa condição mais humilde possível. Na condição de ser humano, ela assumiu a condição de escravo, de servo mais humilde possível. De Deus para ser gente já foi, né, um rebaixamento total. E agora ele assume a condição mais humilhante ou humilde da condição humana, que é a de escravo. Se coloca na condição de escravo. Ele disse assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida. Jesus se esvaziou tanto de qualquer prerrogativa, de qualquer direito, que ele não nasce num quarto decente sequer. Não havia um lugar qualquer, numa hospedaria, num hotel, nem do SUS tinha ali um quarto de hospital, não tinha nada disso. Nasceu num curral. Ele não tinha um berço. Foi a manjedoura. Quando seus primeiros discípulos quiseram segui-lo, ele advertiu dizendo: você sabe que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça? Quando chegou o momento de pagar imposto, ele não tinha dinheiro. Lembra disso? Ele teve que pedir para Pedro pescar e tinha uma moeda na boca do peixe para pagar o imposto. Desprovido de tudo, era sustentado por mulheres, por ofertas de mulheres. O que seria, num mundo machista como aquele, algo certamente humilhante. E sendo ele Senhor de tudo e de todos, lavou os pés dos discípulos.
assumiu a condição de um escravo. E os pés não eram limpos, como eu imagino que seus pés estejam aqui, bem calçados. As sandálias eram abertas. Chulé era café pequeno. Era normal, era natural de se esperar. Pés sujos mesmos, empoeirados, com barro, com chulé e tudo. Ele assumiu a condição de um escravo. De um escravo. E disse: aprenda a lição. Se eu, como vocês bem dizem, sou mestre e senhor e lavo os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Vocês não devem buscar os seus próprios interesses, como diz o apóstolo Paulo aqui, ele reafirma mais adiante. Leia todo esse capítulo, você vai ver. Não busquem o seu próprio interesse. Eu conversava com a Cristina ontem, eu estava muito impactado com essa passagem. Sabe por quê? Porque eu acho que eu tenho muito que aprender ainda aqui. Porque eu falei, Cristina, eu acho que eu ainda estou agarrado à vida. Essa vida é um baita presente, não é? Eu não tenho ela por mim mesmo. O que eu fiz para merecer nascer? O que você fez para merecer nascer? É uma dádiva. Presente. E aquele que deu pode tirar a qualquer momento. A vida que nós temos nem nos pertence. Não nos pertence. Nós não somos Deus. E até mesmo como seres humanos somos tão frágeis. E Jesus está aqui nos ensinando com o seu exemplo, com a sua atitude, a não sermos apegados, agarrados às coisas como nossas. Eu falava ontem no encontro de líderes lá em Rua de Ramos sobre a parábola do bom samaritano. Você sabe que é o texto mais conhecido do Novo Testamento? Fizeram uma pesquisa, Instituto Bíblico, a Sociedade Bíblica Internacional fez certa vez uma pesquisa, assim, não entre crentes, mas uma pesquisa geral, entre pessoas de diversas confissões religiosas. E a pergunta era, qual era o texto que elas conheciam, né, mais conhecido, mais querido do Antigo Testamento? E a resposta foi? Pode falar aí. Salmo 23, é óbvio, né? Salmo 23, disparado, ganhou. E do Novo Testamento foi uma surpresa. A parábola do bom samaritano. Mas como assim? Por quê? Porque essa parábola mexe com todo mundo. Pessoas de qualquer religião, de qualquer confissão, os ateus, os agnósticos, não importa. Essa parábola mexe. E essa parábola tem 3 filosofias de vida. A primeira dos ladrões, que encontram aquele judeu e o assaltam. E a filosofia deles é, o que é seu é meu, passa para cá, assaltemos. Uma segunda filosofia, sabe aqueles sacerdotes que passaram, os levitas e sacerdotes que passaram pelo seu conterrâneo judeu, olharam, viram, mas não enxergaram, não quiseram ver, e foram adiante. O que é seu, o que é meu, cada um fica com os seus problemas, né? Cada um no seu quadrado. O que é seu, o que é meu. Sigamos em frente, passemos ao largo. Não é problema meu, não tenho nada com isso. E tem a terceira filosofia, que é do samaritano. Os samaritanos que eram tratados como cachorros. Sabe, os judeus daquela época, no geral, chamavam os samaritanos de cães sujos. Uma inimizade, um antagonismo, um ódio, uma aversão. E esse samaritano vê um judeu caído.
Mas a filosofia dele não é a dos assaltantes, o que é seu é meu, e nem dos outros, o que é seu, o que é meu. A filosofia dele é, o que é seu, mas o que é meu também pode ser seu. Foi lá ajudá-lo. Ele viu, ele teve compaixão, ele se inclinou, ele tapou a ferida, ele não expôs a ferida aberta. Ele não se aproveitou da fragilidade daquele que era, num certo sentido, um adversário e expôs isso. Ele não tripudiou sobre a miséria alheia. Ele tapou a ferida e ele trazia consigo vinho e também azeite. E ele aplicou o vinho e o azeite. O vinho para um antisséptico e o azeite para dar uma azeitada, significa suavizar a dor. E como é bom que a gente traga conosco, sempre, por onde andar, vinho e azeite, espiritualmente falando, certo? Não vai sair por aí bebendo vinho, também pode ser um pouco complicado aí, mas vinho e azeite, ajudar as pessoas. E aí, ele põe essa pessoa no seu cavalo, ele vinha montado a cavalo, o cavalo seria hoje o seu carro, né? O seu possante, que você coloca a serviço de. E só que só tinha um lugar nesse cavalo. Ele caminha a pé. Ele aceita o segundo lugar, né? O segundo lugar. Ele coloca esse adversário. É um palmeirense ajudando o corintiano, gente. É um negócio assim. É a parábola do... Eu vou colocar diferente. É a parábola do bom corintiano, que é mais difícil de encontrar. Da perspectiva de um palmeirense, é claro, né? Um corintiano ia colocar a parábola do bom palmeirense. É assim, mas como eu sou palmeirense, eu vou contar dessa minha perspectiva aqui. A parábola do bom... Desliga mesmo. Desliga. Do bom corintiano. Parou para o palmeirense caído. Podia ser assim, a parábola do bom petista ou do bom bolsonarista. Para a perspectiva de política de alguns, isso seria chocante. Como assim um bom bolsonarista? Como assim um bom petista? Né? E era este choque de realidade, porque isso foi contado no contexto judaico, falando de um bom samaritano, que assume o segundo lugar, que coloca o judeu em primeiro lugar, e que leva ele a uma hospedaria, a um hotel, e lá, pela primeira vez, ele abre a sua boca. Essa parábola é tão tremenda, que mostra que para a gente testemunhar e falar de Cristo, é como o São Francisco de Assis dizia, a gente pode pregar de múltiplas formas, inclusive até com palavras. Até com palavras a gente pode. Né? Está pegando aí. Não é preciso falar o tempo todo, é agir. Jesus conquista a gente aqui, tudo isso aqui é atitude, de esvaziamento, de assumir uma condição secundária, de colocar o outro em primeiro lugar, de não se sentir superior a quem quer que seja, e de amar os inimigos, os adversários, e de fazer o que estiver a seu alcance para o benefício do outro. Aí, pela primeira vez, ele fala. E quando ele fala, é para colocar o seu cartão de crédito, para passar os dados do cartão de crédito, para cobrança, para futuras despesas, coloca na minha conta. É tremendo isso. E Jesus veio. E ele foi hostilizado, né? Você sabe que quando ele é crucificado, ele fica nu. Nu. Completamente nu na cruz. Os desenhos hoje, as figuras, nos poupam, colocam alguma cobertura. Ele ficou completamente nu, gente. As roupas que ele tinha ganho, as pessoas tomaram para si e lançaram sortes sobre suas roupas. Ele não tinha nada. E deu a sua vida. E Deus viu tudo lá do céu.
E Deus o exaltou soberanamente, sobremaneira, Deus o exaltou. E lhe deu todo o poder no céu e na terra. E um dia ele há de regressar, não mais numa condição vexatória, mas honrado, com glória. E no time dele só entram quem entendeu isso de vez. Quem entendeu que a vida que você tem não te pertence, que as coisas que você tem também não te pertencem. E que a gente deve parar um pouco para refletir. Isso vem de encontro ao nosso estilo de vida, às nossas perspectivas, à nossa mentalidade. Quanto tempo de vida você ainda tem? Ninguém sabe ao certo. Não é? E passa rápido. No dia da sua morte fica muito claro que o que você tem não é seu. Não é não? Disse Jesus, se não me engano, nu viemos para este mundo e nu dele sairemos. Não trouxemos nada e nada levaremos. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse vai permanecer para sempre. Humildade, coração de servo, atitude de vida. Eu vi que Maria aprendeu essa lição. Essa semana celebraram Maria, né? E eu acho que ela merece ser celebrada mesmo. Não adorada, mas celebrada ela merece. Olha que mulher aquela. Que esposa José teve. Porque na hora que ela estava para dar à luz, com as dores de parto, o José não encontrou. As portas se fecharam e ela poderia colocar como... É muito comum nessas horas a culpa recair sobre o José. Ai, maldita hora que eu casei com você, esse homem imprestável. Ah, se eu estivesse bem aqui, eu ia sair, eu ia encontrar um lugar. Eu ia. E podia... E podia ser o caso de ali uma crise conjugal dada as circunstâncias. Mas esta mulher acolheu a estrebaria, o curral, e até aceitou a manjedoura improvisada como berço. E ali, meus irmãos, foi a noite mais feliz desta terra, deste planeta. Aconteceu naquela noite de Natal, naquele curral, naquela estrebaria. A glória de Deus, Jesus nasceu. A humildade de Maria, e ela estava com o rei na barriga, né? Porque tem gente que nasceu com o rei na barriga, não tem não? Eu não vou comer essa porcaria de comida, mãe. A senhora fez isso para mim? Que é isso? Tudo é motivo de se sentir indignado. Tudo é motivo de bronquear, de reclamar. Por que eu nasci assim? Por que eu vim ao mundo? Você não merecia nem ter nascido, já está com o rei na barriga, reclamando disso e daquilo. Agora Maria, cheia de graça, e suas palavras cheias de gratidão e de graça, e seus louvores a Deus, e pobrezinha, se sentindo tão grata, tão feliz diante de Deus e das dádivas de Deus. Lições a aprender com Maria, e os discípulos tinham tanto a aprender. Os discípulos eram metidos a besta, queriam os primeiros lugares, ficavam disputando uns com os outros, quem é que ia se sobressair, quem é que ia ser primeiro-ministro no reino futuro de Deus, ou qualquer coisa assim. E Jesus ensinou a gente a buscar os últimos lugares, e disse, os últimos vão ser os primeiros. Os servos serão os maiores. Você quer ser grande?
Seja o servo de todos, seja o menor de todos. Olha o exemplo de Jesus, que foi engrandecido por Deus. Os que se humilham serão exaltados, os que se exaltam serão humilhados, e por aí vai. Madre Teresa de Calcutá, estou meio católico hoje, né? Madre Teresa de Calcutá, tem muita coisa boa lá, tá? A gente tem que confessar. Tem gente que só vê coisa ruim em tudo quanto é lugar. Tem muita coisa boa. Madre Teresa de Calcutá, certa vez disse, todo mundo pode ser grande, porque todo mundo pode servir. Todo mundo pode ser grande, porque todo mundo pode servir. E essa é a nossa chamada. E essa é a grandeza da nossa existência. Estou me esforçando aí para conseguir me desagarrar, porque a vida é boa, não é? Me desprender. A gente se apega, e de repente a gente diz, é meu. Passa rápido. E a grandeza da nossa existência vai ser e olhar para os outros, e olhar até para um adversário, hostil a nós até então, caído, e agora a nossa vez de estar em pé diante dele. Mas nós vamos nos curvar, nós vamos descer, e nós vamos seguir o exemplo de Jesus, que provou o seu amor para conosco pelo fato de ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Todos nós nos desviamos, e Ele veio atrás de cada um de nós. É o filho pródigo que só aprontou com o pai, e o pai abraça, acolhe. Ei, Jesus maravilhoso, vamos adorar Jesus agora?